A nutricionista Alice Coca, a médica pediatra Érica Coelho, o enfermeiro Emanuel Nunes e o psicólogo Guilherme Francisco. O tema dessa aula é teleinterconsulta e telediagnóstico. Dando continuidade à nossa discussão, Érica, como é tratada a questão de confiabilidade e sigilo médico? Esse é o grande X da questão, né? O sigilo médico, eu acho que a manutenção do que já era feito, eu acho que, para mim, pelo menos na minha experiência, nada mudou. Porque você precisa estar num ambiente que você tenha sigilo do que, tanto do que o paciente está falando, eu procuro usar o fone sempre, e peço também para o paciente usar, até para evitar um pouco o ruído também, nem sempre a internet está estável, e aí o fone auxilia um pouco nessa situação. A confiabilidade foi a primeira barreira, a primeira montanha que a gente teve que transpor, né? Os pacientes que já eram pacientes, que foram pacientes de retorno, para eles realmente não teve muita diferença, foi uma continuidade do trabalho. Mas esses pacientes de primeira vez, você precisa ser muito sério no que você está fazendo, passar uma boa segurança, né? Você tem que ter muito respeito pelo tempo daquele paciente, empatia, né? Aí é o que a gente já sabe, é o profissional que trabalha, sabe como é que funciona. Você, às vezes, o paciente quer muito mais ser ouvido, ser acolhido, no meu caso, que trabalho com uma síndrome, do que realmente ele precisa ali de um grande diagnóstico. Ele precisa mesmo ser acolhido e ser direcionado, né? Então, isso é possível fazer. Sigilo, para mim, pelo menos, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Então, você não pode, por exemplo, estar atendendo alguém famoso, que de vez em quando eu atendo, você tirar uma foto aqui e postar no Instagram. Então, assim, eu ainda brinco, falo assim, olha, eu não posso postar, mas você pode, eu posso repostar, né? Às vezes a gente brinca, eu posso repostar, eu não posso postar. E a confiança, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser galgada, tanto no atendimento presencial, quanto no atendimento à distância. Confiança é uma coisa que se conquista com o tempo. Com certeza, perfeito. Alice, como os convênios médicos têm atuado nesses dois ramos da telemedicina? Diante da adaptação que todo mundo sofreu, né, os convênios, graças a Deus, eles também se adaptaram bem rápido, né? O que antes não aceitava, né, às vezes não aceitava o nosso carimbo escaneado, nada, hoje eles aceitam, né? Hoje eles também estão bem adaptados a aceitar a assinatura digital também. Graças a Deus, eu nunca tive problema com pedir exames. Não só os convênios, mas também os laboratórios que trabalham para esses convênios, né? Por exemplo, eu trabalho muito com exames genéticos, e o que antigamente era enviado o kit, né, que a gente pede o kit, no caso não é invasivo, é pela saliva, era enviado para o nosso consultório e nós aplicávamos nos pacientes. Hoje eles se adaptaram e enviam diretamente para a casa do paciente, onde o pai e a mãe conseguem coletar a saliva e enviar direto para o laboratório para ser analisado, e o resultado chega para mim do mesmo jeito. Então, houve essa adaptação. Também laboratórios, eles se adaptaram para fazer exames dentro de casa. Então, eles enviam um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou uma equipe, fazem esse exame dentro de casa para o paciente não precisar se deslocar até o consultório, o que antes, no início da pandemia, estava bem difícil, né? Antigamente, a gente tinha que assinar as guias para quem trabalhava com convênio, a gente, né, tirava a guia e tinha que assinar e carimbar para não dar glosa, que é o que a gente fala que é volta à guia, não há pagamento, né? Então, hoje em dia, a gente não precisa mais assinar essas guias, porque é tudo online. A adaptação foi, assim, sensacional com relação a isso, porque senão eles acabam perdendo, né? Perde o profissional, perde a operadora de saúde, né? E também houve uma regulamentação pela ANS. A ANS teve que se adaptar para regulamentar esses planos de saúde para que isso fosse otimizado. Ok. Emanuel, em outros países, como a teleinterconsulta e telediagnóstico são tratados? Se a gente fazer uma viagem lá no tempo, lá nos anos 60, né?
os astronautas tinham sinais vitais monitorados por via rádio, né? Então foi aí um primeiro insight sobre a questão da telemedicina. Logo depois, aí, na década de 70, mais ou menos, começou as primeiras ideias sobre vídeo analógico, né? Estados Unidos, Canadá. Em 93, surgiu aí a Sociedade Americana de Telemedicina. E atualmente, 76% dos hospitais norte-americanos têm alguma forma de telemedicina. Então, a gente não vai escapar disso, né? Principalmente os países do primeiro mundo, né? Estados Unidos, Canadá, a Europa. Esses países já têm a telemedicina consolidada, né? Então, assim, de modo geral, a gente está na vanguarda, de certa forma, né? Se a gente vê aqui várias iniciativas no Brasil, principalmente hospitais particulares, né? Os grandes hospitais de São Paulo, já tem uma política muito bem definida de telemedicina, de chegar no seu paciente. Agora, o desafio nosso no Brasil é como transformar isso de forma acessível para todas as pessoas, independente se ela tem o poder de pagar um convênio ou não, né? Então, acho que esse é o grande desafio e é necessário que a gente pense em políticas públicas, tá? Um outro ponto importante que eu queria ressaltar, que a doutora falou também sobre a questão do sigilo, né? Eu acho que eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, para todo mundo ficar pensando, como que eu penso em segurança do paciente com relação à telemedicina, né? Por exemplo, quando eu estou lá no hospital e ocorre algum incidente, né? A gente consegue investigar esse incidente, resolve e faz plano de ação para isso não acontecer. E como que eu vou tratar isso? Será de forma de telemedicina? Se eu dou uma orientação, às vezes, o paciente talvez não entendeu aquela orientação corretamente, ele vai fazer um procedimento errado, enfim. Então, são questões que a gente precisa também trabalhar para a gente deixar esse sistema mais seguro também, né? Porque informação é diferente de conhecimento, né? Não é só simplesmente, eu orientei, mas será que realmente ele captou? Será que ele vai colocar isso em prática? Então, para resumir, a gente está seguindo o mesmo caminho dos países em desenvolvimento. Ok. E Guilherme, que dicas que você pode deixar aos nossos alunos dos diversos cursos que nos assistem agora em relação a esse tipo de ferramenta? Alguma recomendação específica? Eu acho que a nossa experiência profissional particular vai falar muito também. Por exemplo, a gente pode trabalhar com crianças. Eu acredito que todo mundo aqui tem uma boa experiência com crianças, mas cada um tem a sua particularidade de como vai atender, de como vai trabalhar com aquele público. Eu acredito que com adolescentes seja um pouquinho mais fácil, com adultos melhorou ainda mais, porque é uma coisa que eles são inseridos. Com idosos complica um pouquinho mais, mas tem alguns profissionais que eu tenho visto que têm bastante facilidade e se adequaram bastante a esse meio. E ter essa sensibilidade, esse olhar humanizado para aquele público que a gente vai atender, para aquela prática que a gente vai fazer, para não cair naquilo que foi falado antes do mecanicismo, de ir lá e fazer aquela prática mecânica e é uma patologia, uma trissomia do 21, então tá bom, protocolo é esse, falei, próxima consulta, por favor. Aquele modelo que a gente está penando para quebrar, de modelo de saúde e doença, daquele modelo mais mecânico de atuação profissional. Ok, muito obrigada. E chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço muito a presença de todos e deixo a todos um espaço para suas considerações finais, por gentileza. Eu gostaria de colocar aqui, em relação à aceitação dos exames, realmente foi um ganho, foi muito bom, a gente caminhou à frente aí 10 anos, né? Em relação à aceitação de laudos, eu tinha muita dificuldade, onde esses exames eram perdidos, do correio, nos correios, esses exames eram a chuva destruía, enfim, o custo era alto, então assim, até é muito ruim, porque a gente está falando de Brasil inteiro, e a fulana entregou na casa da vizinha, e sumiu o laudo, e aí manda de novo, só que o laudo era urgente, e aí por aí vai. Então isso realmente, para mim, foi um ganho, que você faz o exame, faz o laudo, envia por e-mail imediatamente, a pessoa já está lá com o laudo, e ela nem precisa imprimir, ela vai reenviar o laudo para o destino dele. Então, isso é espetacular. Isso não tenha dúvida que isso é espetacular. Hoje a gente tem ferramentas, né? Existe aí a certificação digital, onde valida esse documento. Esse documento pode ser validado em qualquer lugar, desde que a pessoa use o próprio site do CRM, liberou
a prescrição eletrônica e existe lá uma ferramenta de validação dessa certificação digital, e aconteceu também em alguns outros conselhos de outras profissões. Então, eu acredito que isso aí foi espetacular. Outra coisa que agora, deixando aí uma adaptação já pessoal, uma dica para os profissionais que se interessarem, é o seguinte: alguma das coisas que eu faço é, por exemplo, durante o próprio atendimento, no próprio chat da onde eu estou atendendo, eu coloco os pontos chaves que nós estamos conversando. Isso virou um hábito meu. Faz um brainstorm, é muito bom para mim. E aí, terminei, não perco mais tempo, automaticamente eu printo a tela, anexo e mando por e-mail para a pessoa os nossos combinados, as nossas metas e principalmente o que a gente falou. Então, são coisas muito simples. Por exemplo, porque é um vídeo e a pessoa dispersa, ela está na casa dela, fulano chora. Então, assim, para não perder o foco do que a gente, os combinados, as metas e o prazos, principalmente dizer, você disse, não, você não disse. Então, isso é muito, isso também eu tive uma resposta muito boa. Para você não esquecer, você já tem o combinado daquela consulta printado, onde você mandou para a pessoa e você tem ele armazenado no próprio prontuário eletrônico do paciente, onde na maioria das vezes é permitido anexar arquivos. Então, eu transformo aquilo em PDF para ficar bem pequenininho e guardo todo aquele material. Então, isso também já fica aí uma dica, cada profissional vai fazer de um jeito, mas é muito, muito legal. Excelente dica, muito obrigada. A sistematização desse atendimento, dos cuidados nutricionais que o paciente tem que ter, né, para que não haja prejuízo no tratamento nutricional, é muito importante. Então, assim, pontos que antes a gente não levava em consideração, hoje a gente precisa ter esse olhar. Por exemplo, a clínica, ela tem uma importância soberana, né? Então, assim, a sintomatologia que o paciente está sentindo, apesar da gente não fazer diagnóstico clínico, nós fazemos diagnóstico nutricional. E muitas vezes a gente vai traçar a nossa conduta de acordo com a clínica daquele atendimento, né? Hoje, por exemplo, o que anteriormente na minha anamnese, como tá as fezes dessa criança? Hoje a mãe, às vezes, guarda lá o piniquinho com as fezes dele. Doutora, eu guardei para te mostrar. Olha, ela pega o celular e vai lá me mostrar, né? Assim, algo inédito isso, né? Às vezes não sabe que medicamento tá tomando porque esquece os nomes. Peraí, deixa eu pegar. Ela pega as caixinhas de todos os medicamentos para te mostrar, né? Então, isso coisas que às vezes a gente falava, não, tudo bem, depois você me passa. Hoje, otimizou muito a nossa vida. Foi uma coisa assim, sabe, que ganhar tempo na consulta, apesar, assim, você pode até aumentar o tempo da sua consulta, mas a otimização dela fica melhor, né? Então, assim, dá para ter uma visão geral da casa desse paciente, do comportamento desse paciente. Por exemplo, eu tinha criança que eu não conseguia ver, a mãe não conseguia levar no meu consultório, eu queria ver a língua dessa criança. Ela tá com a língua branca, a mãe vai lá, deixa eu ver, ela pega a câmera do celular e enfia dentro da boca da criança para eu ver, né? Então, assim, foi muito mais fácil para mim, porque o público que eu atendo é um público diferenciado, não é crianças típicas, né, que geralmente corre, brinca, tem pacientes meus que são de dietas interais, então, assim, hoje o sistema de alto custo aceita a assinatura digital naquele laudo para você pegar dieta integral de alto custo, né, suplementos de alto custo, fórmulas infantis de alto custo, né? Acho que na medicina também deu uma boa evoluída nessa parte, que antes a gente tinha muito problema de vai e volta aquele formulário, tá faltando isso, tá faltando carimbo de não sei quem, tá faltando isso daquilo outro, e hoje se tornou, né, por exemplo, tá faltando carimbo médico, é só escanear, né? Ou então, fazer o formulário eletrônico e enviar. É muito mais fácil. Então, assim, a otimização e a sistematização dos cuidados nutricionais teve que ser adaptada, né? E, lógico, cada um com o seu público específico, mas teve que ser adaptada. E eu acho que otimizou muito o nosso atendimento. Muito mesmo. Ok, perfeito.
como a gente já tinha falado antes, às vezes o próprio ambiente conta muito sobre o funcionamento daquela pessoa em diferentes ambientes, e na clínica a gente, querendo ou não, está num ambiente altamente controlado. E em casa não, em casa a gente está no ambiente orgânico da criança, então a gente, ou do adolescente, daquele indivíduo, a gente consegue ver a situação no momento que ela está acontecendo. Eu, por exemplo, já tive sessões em que o adolescente tinha acabado de brigar com os pais e entraram para a sessão. Então a gente conseguia trabalhar muito melhor essas questões do que, por exemplo, aconteceu isso, a sessão era no outro dia à tarde. E por mais que ele tenha me mandado a mensagem, a gente tenha conversado, não foi exatamente no momento. A gente não estava vamos dizer, no calor da emoção. A gente estava fazendo uma orientação de pais e a criança com um comportamento inadequado ali do lado. Então a gente consegue intervir de uma maneira muito mais eficaz, muitas vezes, e consegue otimizar muito maior e ter um rendimento muito maior desse processo terapêutico no geral. A otimização realmente do tempo é uma questão sem fronteira e altamente acessível, né? Então eu vou direcionar para você, estudante, uma coisa importante, que é o quê? Tem uma coisa importante na área de saúde, principalmente a parte clínica, que é a propedêutica, né? Então eu preciso saber exame físico, eu preciso saber ler um exame, e eu tenho que estar muito bem com relação a isso, porque agora eu não tenho o paciente ali comigo, então eu vou ter que desenvolver isso muito mais. Então, estudem muito. Por que eu tô falando isso, gente? Tem alguns colegas, né, que já alguns comentários do cara não quer mais aprender propedêutica. Ele acha que não é mais importante fazer exame físico. Mas peraí, como assim? Né? Como que isso não é importante? Então, você tem que ficar muito mais proficiente, porque agora o cara não tá ali mais na sua frente. Você vai ter que, muitas vezes, né, pelos sinais e sintomas ali, pela sua boa anamnese, né? E eu queria destacar isso, que a Alice trouxe muito bem, que a anamnese bem feita, ela vai te dar dados fiéis que vai te dar parâmetro para uma tomada de decisão melhor, né? Se você vai uma anamnese qualquer, né, o exame físico pior ainda, você vai ter uma conduta real, muito ruim, né? Então fica a dica para você, estude muito mais ainda, né? Porque a pessoa não vai estar ali presencialmente para te ver, para falar com você no sentido presencial ali, tá bom? É isso. Ok, depois dessas excelentes contribuições, nós ficamos por aqui e espero que você tenha aproveitado bastante, prezado aluno. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.